Olá, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um pedacinho do livro do Brian Tracy, que é esse livro que está aqui. Getting Rich Your Own Way. Ficar rico do seu jeito. Ficar rico do seu jeito. Bom, esse é um livro de pesquisas feito pelo Brian Tracy, que revela assim, algumas coisas importantes para pensar sobre a riqueza, sobre o que representa a riqueza, o que representa essa necessidade de uma mentalidade de riqueza. Não basta você sair correndo e entender como é que funciona o mercado financeiro, fazer aplicações, se você não tiver uma mentalidade de riqueza. Então, é sobre isso que eu quero falar e por que esse livro, então, eu peguei e folhei aleatoriamente uma parte aqui e trouxe para deixar registrado e compartilhar. Bem, mas antes de seguir nessa narrativa do livro, rapidamente, eu sou Carlos Sampaio, eu sou especialista em finanças, Master Coach, consultor, educador financeiro e deixo sempre o convite para você me acompanhar no YouTube, no Instagram, no Telegram, conheça o meu blog Sampaio Sucesso Financeiro e também conheça o meu curso de Finanças Pessoais que trabalha essas duas bases da evolução financeira e da riqueza, que é o comportamento e as técnicas de como fazer isso, como mexer com o orçamento, como fazer o controle dos seus gastos, ganhar mais e investir de forma sistemática. Bem, então tudo isso está na descrição desse vídeo aqui, link para você acompanhar. Muito bem, vamos então ver rapidamente sobre essa ideia do Brian Tracy, da pesquisa que ele fez, tá? Umas dicas interessantes. E também uma pequena reflexão. Por que livros como esse e outros como o Pense e Enriqueça do Napoleão Hill e outros do Napoleão Hill, livros da Ciência de Ficar Rico, livros como O Segredo da Mente Milionária e tantos outros, Milionário Mora ao Lado e tantos outros livros se transformam em best-seller e trazem então milhões de pessoas procurar e pesquisar e ler esses livros. Por que isso acontece? Que fenômeno é esse? Bom, então isso é a consequência de uma coisa, nessa pequena avaliação, antes de falar do livro especificamente. Se as pessoas buscam, tá, é porque dentro de cada um de nós, dentro das pessoas, já existe pronto essa realidade de riqueza, tá, como uma realidade, e que está esperando para se manifestar. Tá, então é como se já existisse e apenas após esse sentimento, ou seja, tem o sentimento, e então a busca, e alguma coisa acontece que seria tipo um vale que tem que ser transposto para que isso se materialize. Então os livros são uma forma de relembrar, de trazer à tona, de dar luz para esse sentimento que já existe em todo ser humano. Essa é a minha provocação e essa é, digamos assim, a reflexão sobre a razão de trabalhar a questão e repetir que a mentalidade de riqueza, que ter esse espírito de vida, de qualidade, de riqueza, ele é fundamental antes de entrar direto em começar de forma prática a fazer a educação financeira mais assim sistemática e mais objetiva. Bom, então, se sentem se já existe esse sentimento, vamos pensar assim, se já existe o sentimento, o que falta? Falta o convencimento. O convencimento vem de que forma? Pela busca, pela pesquisa e o vencimento daquelas crenças limitantes que carregamos. Então, a leitura, a repetição, os vídeos, né, eles provocam esse convencimento. Depois que acontece o convencimento de riqueza dentro de cada um, vem o como fazer. Tá? Bom, agora como eu vou fazer? Essa parte eu considero a mais fácil. É aquela fase que aquela coisa que nós aprendemos que é na escola. Nós aprendemos a pensar. Nós temos dificuldade, então o pensar, o raciocinar e fazer conta, nós aprendemos, nós somos bons nisso. O conhecimento existe em abundância, mas só isso ele não é suficiente. Precisa ter, antes disso, uma clareza e essa barreira de impossibilidade deixar de existir. Então, a riqueza existe como sentimento. Os livros servem para fazer, então, uma ajuda, tá, de convencimento para ir para a parte prática e ao final. Bom, então, isso é a introdução, meia longa, mas é importante porque tem a ver com a essência do livro. Não adianta ler o livro, ficar motivado, achar que é interessante, mas não saber por que ele está, qual é o objetivo dele. Então, essa é a minha visão.
Bom, o que que indo ao livro então, o que que os ricos pensam, conforme a pesquisa do Brian Tracy? Ele diz que os ricos têm uma mente de riqueza em que dentro dela tem pensamentos, tem palavras, imagens, sucesso e uma visão positiva das coisas e do mundo. A gente sabe disso, mas quanto mais nós repetimos e quanto mais diferentes autores e diferentes pessoas falam, mais esse convencimento fica claro, ok? É o que eu considero como aprendizado. Isso foi o que fez sentido para mim toda vez que eu busquei entender melhor esse mundo. Bom, ao mesmo tempo, no livro, nessa partezinha do livro que eu peguei, o que se fala? Que os ricos leem revistas, livros e situações de pessoas de sucesso e eles almejam alcançar essas situações de qualidade de vida, enfim, das coisas boas, das coisas belas que a vida tem. Então, a mente fica focado nisso, o interesse fica focado nisso. Bom, não tem aqui avaliação de valores morais e outras coisas, isso não tem nada a ver com essa questão. Isso é um ponto falando sobre riqueza, dinheiro e como é que seria essa construção. Bom, então isso é o que está no livro, tá? Bom, a dica para ficar rico interessante que tem nessa partezinha é que diz o seguinte: se você quer então ser rico, veja como fazem aquelas pessoas que não progridem na vida e se recuse a fazer as coisas dessa forma. Tá? É interessante pensar dessa forma, visualizando isso e identificando isso, então faça o contrário. Tá? O que é o contrário? Descubra então o que os ricos pensam, o que eles fazem em termos de, que eu já falei, o que leem, como gastam seu tempo, como descrevem, por exemplo, o seu futuro, sobre as coisas que são importantes e não ficam aquelas coisas que são puxando para baixo, pensamento negativo, as notícias do dia que jogam para trás, etc. Então, essa é a forma bem simples, bem usual, tá? Se a gente for pensar um pouquinho, bom, isso aqui é bem fácil e dá para entender e dá para fazer. Bom, conclusão, tá? Simplesmente uma coisa, tá? Semeie essa semente de riqueza, trabalhe dentro normalmente dentro da sua vida e espere florescer esse jardim de riqueza no seu jardim aí, tá? Bom, era isso, tá? É um vídeo basicamente para falar do livro que traz já uma pesquisa já de bastante tempo e que tem muita riqueza e está bem atual, tá bem? Então era isso, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!